Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso, que tem um oferecimento de IBS, Arquitetura e Conservação Predial. Construiu ou aumentou o seu imóvel e não tem carta de imóveis, não tem carta de habitação, não averbou o seu imóvel no registro de imóveis. A IBS realiza esse serviço. Faça uma consultoria com a arquiteta Yara pelos telefones 35 16 7701 e 991 747157, que é o WhatsApp. Nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, Geórgio Latino Brum, Luciano Pepão Vargas e Cleiton Lopes. A produção do programa é com o Otto Bed, a gerência de jornalismo Rafael Sequim e a direção-geral de Claudinei Girotti. Pois nós vamos falar hoje de medicina, dor, coluna, ortopedia, tudo isso com o doutor Edilson Machado, que é graduado em medicina pela Universidade Federal de Pelotas, residência médica em ortopedia e traumatologia no Cristo Redentor, certificado em dor AMB e CFM, Associação Médica do Brasil e Conselho Federal de Medicina, pesquisador na área da dor e doença degenerativa da coluna, com mestrado em diagnóstico genético e molecular, doutor PhD em medicina, com tese sobre terapia biológica para dor lombar. Membro atuante em diversas entidades de pesquisa e medicina, é sócio-diretor da clínica Regenerar, Centro de Medicina da Dor. Também atua na formação de novos profissionais, sendo professor em diversos cursos de pós-graduação. Doutor Edilson, muito prazer em recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui com vocês, Rogério. Olha, uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo, dor. Vamos falar um pouco da dor. Sim. Porque, como uma pessoa sente dor, qual é a origem da dor, doutor Edilson? Na verdade, a dor ela surgiu nos organismos vivos como um mecanismo de proteção. Sem dúvida, é verdade. É um aviso. É um aviso de que tem algum risco de lesão ou está ocorrendo alguma lesão tecidual. Né? Então, quando a gente... aquele exemplo clássico de coloca a mão numa chapa quente, o caminho da dor é tão rápido que antes que a gente tome consciência, a gente já tirou a mão. Né? É um reflexo. Né? Perfeito. E a origem da dor é essa, né? É um mecanismo de proteção. Mas no ser humano, hoje em dia, existe o que a gente chama de dor crônica, que é aquele estímulo de lesão que permanece por mais tempo, né? E às vezes não existe mais o risco de lesão, mas aquele estímulo que vai para o cérebro, que dá a sensação de dor, ele continua ocorrendo. Né? E isso é muito comum, principalmente em lesões degenerativas, que nós temos, como nós estávamos falando antes, né? O nosso aparelho locomotor, nossas articulações, as nossas juntas, né? Elas começam a gastar a partir da 4ª década de vida. Então, com 40 anos, todo mundo já tem, uma dor nas costas, uma dor no joelho, às vezes na mão, né? E isso é por desgaste, né? Por degeneração articular que vai ocorrendo, e essa degeneração começa a liberar um estímulo doloroso, dizendo, olha, tem alguma coisa que não está bem ali, claro. Né? Tem alguma coisa que não está muito certa ali naquela região, né? Que é um aviso para o nosso corpo. Né? Interessante, nós estamos conversando com o doutor Edilson Machado, que é da Clínica Regenerar, Centro de Medicina da Dor. Doutor Edilson, o senhor falou uma coisa interessante, aos 40 anos. Eu também, vou dar um exemplo, aos 40 anos eu fui fazer meu primeiro check-up. Me parece que é uma tendência hoje dos 40 anos, ou está na hora de... É como o automóvel, tem que fazer a revisão. Exatamente. E aí, aos 40 anos, começam a aparecer os primeiros sintomas. Olha,
está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo. O senhor recomenda que o check-up para tudo, pelo menos aos 40, quem nunca fez? Sim, com certeza. E até assim, às vezes o pessoal pergunta de uma outra área, às vezes o pessoal pergunta, com que idade devo iniciar as consultas com o geriatra? Olha aí. Né? Olha, o ideal seria pelos 25, 30 anos de idade, para prevenir, para aquela história, correr na frente, né? E aprender a ter cuidados, porque os cuidados que a gente tem nos 20, 30, 40 anos de idade vão refletir nos 60, 70, 80 e vão ditar como que vai ser a vida da pessoa aos 70, 80 anos. Em outras palavras, a cobrança vem. Exatamente, a conta chega. A conta chega. Uma hora ela chega. Exatamente. Você fez aos 40, estou com 40 anos, hoje em dia sou jovem, tá? Mas relaxou uma coisinha lá? É que nos 30, 40 a gente tem aquela fase de que acha que é imbatível. Isso aí. Acha que é o super-homem, que é imbatível, que a doença vai chegar só lá na frente. Só que lá na frente chega rápido. Né? Chega rápido. Então a gente dá uma piscada e quando vê já está com 60, 70 e a conta vem. Né? A conta vem, né? Então a atividade, né? Isso da pessoa manter um corpo ativo, que é um dos principais problemas da nossa sociedade hoje, da nossa geração, até por questões, no nosso meio aqui, questões de segurança, de praticidade, a gente não caminha, né? A gente não se movimenta, então os músculos vão atrofiando, os tendões vão enfraquecendo e as articulações começam a mostrar sinais de desgaste, né? E geram o que a gente chama de uma inflamação crônica, né? E que vai resultar na dor crônica que as pessoas sentem, né? E nunca é tarde para começar nesse caso? Ou tem um limite? Olha, você passou... Hoje em dia nós temos técnicas mais recentes, que inclusive agora, há 2 semanas, o CFM regulamentou o uso de um ortobiológico, né, que é o PRP, o plasma rico em plaquetas, que são terapias que elas servem, a gente sempre diz que elas servem de uma ponte entre o diagnóstico e aquela cirurgia definitiva, né? Por exemplo, o paciente tem uma artrose de joelho ou de quadril e a única solução é uma prótese, né? Nós temos hoje produtos, né, que eles vão fornecer ao paciente mais conforto, menos dor e permitir mais mobilidade. Não é o que às vezes a pessoa pensa, tem artrose, está gasto, é a cura da artrose. Não é a cura da artrose, mas é uma manutenção preventiva, a gente pode dizer, né, que vai trazer mais conforto para o paciente. Essa artrose vai avançar mais lentamente e, inclusive, vai permitir que o paciente pratique uma atividade física, tenha menos dor, diminua o uso de medicações. Né? Normalmente, o paciente tem um alívio da dor que ele vai diminuir. Às vezes, tomam 3, 4 remédios diferentes e, mesmo com as medicações, tem dor. Né? Então, esses tratamentos que a gente está usando atualmente, né, que até foi o foco da minha tese de doutorado que eu fiz lá na Universidade do Porto, esses produtos eles trazem um conforto antes que o paciente precise de fazer uma cirurgia. Né? No caso de coluna, porque parece que é a doença do ano, ou do século. Do século. Do novo século. A cirurgia é a última coisa que se recomenda para tentar diminuir a dor ou acabar com o problema do paciente? Sim. Pode-se dizer que a cirurgia, normalmente, ela é a última opção. Né? Nós temos diversas, vamos imaginar uma escadinha, né? Diversos degraus ali de complexidade que vão desde a medicação, atividade física, fisioterapia, né, terapias manuais e físicas. Existem aparelhos hoje em dia que nós temos terapias por onda de choque, laser, né, ondas magnéticas, são terapias
que utilizam energias físicas que também agem no controle da dor. E nós temos esses que a gente chama que são os ortobiológicos, né? Que são produtos do próprio paciente, são células do próprio paciente que trabalham no reparo tecidual, na regeneração tecidual, e que hoje a gente consegue separar essas células através de um processo relativamente simples de centrifugação e consegue no centro cirúrgico ou numa clínica que possui uma estrutura especializada, a gente consegue aplicar no paciente esses produtos que vão controlar esse desgaste do organismo. No próprio, a gente retira do próprio paciente, do paciente, do próprio paciente. Que são células. Nós temos 3 classes de ortobiológicos hoje em dia, né? O mais comum, o que está mais estudado, que já tem mais de 30 anos de publicações científicas mostrando efeito, é o plasma rico em plaquetas, né? Que eu vou dar um exemplo. Tu está jogando futebol lá, cai e esfola o joelho, faz um ferimento no joelho. Sim. O que vai acontecer? Tu vai fazer uma ferida, vai ter aquela casca de sangue ali, aquela casca grossa, dura ali. 2, 3 semanas depois, aquela casca cai. E está cicatrizado, está regenerado. Isso. Aquilo ali foi principalmente a ação das plaquetas. As plaquetas são pequenas células que estão circulando no nosso sangue, e quando existe um trauma, elas que vão lá fazem aquela ferida, fazem uma rede de fibrina, fazem aquela casca e liberam diversas proteínas, diversos fatores de crescimento que vão estimular o reparo tecidual. Quando o pessoal começou a descobrir essa ação das plaquetas... Esse tipo de pesquisa, hein? Sim. Isso já é final da década de 70, 80, mais ou menos. Já se descobriu esse efeito, né? E começaram a utilizar, né? Até uma das primeiras utilizações foi na cirurgia cardíaca para fechar a esternotomia, aquele corte que faz no externo, porque tinha muita infecção, não colava aquele osso, não fechava, né? E começaram a fazer, porque as plaquetas, se tu separa elas e ativa, ela forma tipo de um gel, né? Que vai fazer aquela isso rede. É aplicado com uma injeção. Uma injeção normal, assim. Né? Exatamente. Né? E ela vai lá diretamente onde tem essa lesão. Tem a lesão, assim. Exatamente. Então começou a se estudar na odontologia. Os dentistas, eles têm desde 2015 regulamentado o uso para usar quando faz aqueles implantes, precisa de enxerto, né? Eles utilizam já o PRP desde 2015. Né? E na medicina existiam algumas dúvidas sobre evidência científica e a própria lentidão aqui do nosso CFM, que por sorte agora a gente tem representantes que são mais dinâmicos, eles conseguiram agilizar e fazer a regulamentação, né? Para você ter uma ideia, o Brasil era um dos poucos países que não tinha isso regulamentado ainda, né? Nos Estados Unidos, Europa, eu já fui para a Espanha. Esse sistema de ataque com plaquetas. Sim, isso aí ao ferimento. Exatamente, existem publicações, olha, desde 2008, 2004, sobre o uso do PRP. Né? PRP se chama? PRP, plasma rico em plaquetas. Né? Tá, hoje é comum isso, já se usa aqui nos nossos hospitais. Agora está começando a ser usado porque fazem 2 semanas que foi regulamentado. Olha aí. Antes da regulamentação, o médico poderia fazer se fosse dentro de um projeto de pesquisa. Até por isso que eu fiz meu doutorado, fiz um projeto de pesquisa para aplicar nos pacientes selecionados. Né? Mas agora, vamos dizer que é uma terapia que vai crescer. Até nós temos cursos, treinamentos que nós fazemos com os colegas para que o pessoal aprenda a utilizar esse produto. Né? Mas também é importante saber assim que ele não é uma injeção milagrosa. Isso aí. Eu ia lhe perguntar, até onde isso aí? Ele ajuda bastante, né? Mas a gente acaba pensando numa medicina
mais integral, mais personalizada, a gente sempre tem que avaliar o paciente. Se o paciente está sedentário, tem que controlar a dor, existem bloqueios de dor para controlar de uma forma mais rápida os sintomas dolorosos, né, principalmente na coluna, e que o objetivo, eu sempre falo para os pacientes, olha, o meu objetivo é diminuir a sua dor e lhe deixar em condições de realizar alguma atividade física, né? E então o paciente realizando uma atividade física e tendo uma alimentação adequada também, com isso ele vai ter um controle daqueles sintomas e, resumindo, vai viver melhor, vai ter um prolongamento da vida com mais saúde. Mais qualidade também, né? Uma curiosidade, doutor, aí para o ouvinte leigo como eu aqui de entrevista. Por que tanta dor para quem sofre da coluna? É a parte mais dolorosa do organismo, num organismo assim, sem outros ferimentos, qualquer coisa. Essa dor da coluna é a mais dolorosa, doutor? Olha, pode-se dizer que é um dos lugares mais sensíveis, até porque, em primeiro lugar, a coluna, mecanicamente, são encaixes muito complexos, né? Por exemplo, não desmerecendo as outras articulações, claro, mas no joelho você tem lá o fêmur, que está encaixado sobre a tíbia, né, e faz movimentos, claro, quando tem uma lesão, dói, né, existem nervos sensitivos, né, mas na coluna, entre cada vértebra tem 6 articulações. Não é uma, são 6. Ela se comunica com a vértebra superior e a inferior, tanto através do disco, quanto facetas articulares, né? E tudo isso começa a sofrer um processo de artrose nas facetas. O disco ele começa a desidratar lá com 35, 40 anos. O disco fica entre as vértebras? É aquele amortecedor que existe na parte da frente, ali entre o corpo vertebral, existe esse amortecedor. Mas na parte mais de trás existem pequenas articulações que são do tamanho de uma unha nossa, do indicador, que são as facetas articulares. E elas são articulações, a gente chama da classe das articulações sinoviais, que são as mesmas da mão, do joelho, e essas articulações sofrem um processo de artrose. E a artrose vem de onde? A artrose... ela vem o conceito é que, vamos dizer antigamente, né? Sim. A comparação que a gente fazia da artrose era o seguinte, é que nem um pneu que ficou careca. Isso. A cartilagem, né, do joelho, do quadril, das mãos ou da coluna ali começa a gastar como se fosse um pneu que está sendo usado e que gasta, né? Mas esse conceito de desgaste, ele realmente ocorre, né? Mas não é só pelo uso. Daí vem o que você falou, Rogério. O desgaste ele vem muito do desuso. Pelo desuso. Quando a gente se movimenta menos, claro, o organismo entende que não precisa enviar nutrição para aquela região, para aquela parte. Então começa a ter uma lesão isquêmica, né? Assim como o nosso coração vai perdendo as artérias e faz uma isquemia que vai resultar no infarto, as nossas articulações também vão diminuindo o sistema circulatório, a nutrição, e aquele osso, a cartilagem, ela surge do osso superficial, que a gente chama de osso subcondral. Aquele osso começa a ficar doente, né? O senhor disse uma coisa aí, que veja que nós estamos sempre conversando aqui, tentando fazer com que o público entenda, porque a linguagem médica é uma até como qualquer linguagem, o juridiquês, tem o mediquês. Tem o mediquês também. É natural isso aí, como tem o jornalês, nós temos, mas o importante é que o senhor disse aí, essas articulações que deixam de funcionar, vamos fazer, porque o organismo entende, você não está usando, logo eu não preciso mandar. Exatamente. Mandar o reforço aí para ti. E comparando de uma forma leiga, que, como tu falaste, tu imagina que a articulação é como se fosse uma terra,
e a cartilagem saudável ali seriam as plantas Sim. que tem que estar bem crescendo ali, né? Mas o que ocorre? Com essa falta de nutrição é como se fosse uma terra que resseca e fica árida. Claro. Né? Então, por isso que o tratamento hoje em dia, e a gente fala, olha, não é só uma injeção dentro da articulação. O pessoal pensa que é comum, é popular, o pessoal vai no pronto-socorro e faz uma injeção de corticoide dentro do joelho, os jogadores Sim, fazem muito, né? E não é esse o tratamento, né? A gente utiliza esse produto, PRP e outros produtos dentro da articulação, mas a gente sempre tem que olhar para a terra que está embaixo, né? Que é isso que a gente chama de osso subcondral. Então a gente tem que adubar aquela terra. Né? Não basta dar a injeção para aliviar aquela coisa momentânea. Ela realmente alivia, mas nós temos que fazer uma profilaxia em cima disso aí. Exatamente, tem que pegar a causa. Pegar a causa. Tem que pegar a causa, exatamente. Tem que pegar a causa e daí com isso a gente consegue. Hoje já existem centenas de estudos mostrando que consegue se adiar uma prótese, né? Por exemplo, uma prótese de joelho, uma cirurgia de coluna, né? A gente consegue fazer com que o paciente viva bem, viva com menos dor, com menos uso de medicações, né? E às vezes evita e às vezes adia, né? A realização de uma cirurgia, né? Porque, como nós falamos, cirurgia sempre, em qualquer caso, é a última recomendação que se faz, né? Tendo um outro tipo de terapia, se pode, alternativa, se pode reduzir o corte, meter a faca, como se vai entrar na faca. Essa expressão até um pouco chocante. Né? Hoje a cirurgia ela evoluiu muito, principalmente na coluna. Hoje nós temos a cirurgia endoscópica, temos a cirurgia robótica, né, que diminuiu muito as complicações, né? Então, mesmo nos melhores centros da Alemanha, Estados Unidos, os estudos de 10, 15 anos atrás, o índice de complicações numa cirurgia de coluna é altíssimo, é muito alto. Hoje já tem. Hoje, com essas técnicas, as complicações baixaram muito. Mas mesmo assim, é como tu falaste, tu vai mexer ali. É isso aí, Vai mexer e depois que mexeu, né, a gente não sabe, né, o que... Eu não posso deixar de lhe perguntar, e o uso da inteligência artificial tem ajudado? No seu caso, então, que trabalha na dor, na cirurgia, ela ajuda a inteligência artificial nesse aspecto aí? Olha, ela vai poder ajudar, né? Vai poder ajudar. Ainda nós estamos numa fase muito inicial, né? Sem dúvida. Vamos dizer assim, hoje na prática ela nos auxilia durante a consulta, né? Porque hoje em dia existem vários programas que tu consegue gravar a consulta e transcrever toda ela. Né? Então, porque isso era um problema, porque quando tu atende o paciente, se é o médico que precisa escrever no computador toda a anamnese, toda a história, o paciente está conversando contigo e tu está lá digitando lá, parece que nem está prestando atenção no que ele está falando. No entanto, então a gente está preocupado em escrever tudo que o paciente está falando. Nisso a inteligência artificial já consegue gravar uma consulta e inclusive fazer um resumo dos pontos mais importantes. Né? E como toda essa parte da medicina ela é bastante complexa, como eu havia falado, não é só uma injeção, né? A gente tem que saber hábitos de vida. Existe, hoje em dia, o que a gente chama de um eixo do intestino com o cérebro, né? Por isso que a alimentação é importante, né? Que dependendo do teu hábito alimentar, tu vai ter mais lesões neurológicas, uma tendência maior de Alzheimer, demência, né? Se comer muito carboidrato, muito doce, isso aí, álcool também resulta nisso. Isso a longo prazo te cobra isso aí depois. Exatamente. E também existem estudos que já mostraram que existe também o eixo intestino-articulação, né? Então, o que a gente come também vai resultar numa inflamação
das articulações, né? Então, tudo isso, muitas vezes para o médico juntar todas essas peças do quebra-cabeça, saber como é que ele dorme, o que ele faz de atividade física, o que ele come, o que ele deve comer. Né? Então, esse volume de informações é importante. Quanto mais informações, mais o médico tem condições de estabelecer o diagnóstico. Exatamente, mais a gente vai poder ajudar o paciente, né? Com esses dados todos, né? O senhor está falando aí nessa ligação dos intestinos com o cérebro, né? Isso foi descoberto, essa é coisa recente, essa de algum, tem 5, 10 anos mais ou menos que está se... Não, eu estou lhe dizendo isso aí em tom de brincadeira, claro, estamos quase encaminhando o final, porque hoje na política tem muita gente que em vez de usar o cérebro usa os intestinos, e as ideias são intestinais. Na nossa política. Ele não sobe o elevador, não vai lá para cima. Exatamente. Fica lá no térreo, então nós temos essa... Doutor Edilson Machado, alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de deixar aí sobre a sua clínica, a Regenerar aí? O que o senhor podia nos dizer para nós? Tem um tempinho aí. Bom, sobre a clínica, nós temos ela há 5 anos já ali no Mediplex, né? Eu já fazia atendimentos nessa área desde que eu fiz meu mestrado em genética e comecei a estudar a doença degenerativa, né? E eu tenho uma clientela muito grande em Canoas, que eu tinha uma clínica Onde em Canoas. Onde é que a clínica funciona? A clínica é no Mediplex Santana, na Torre Sul. Sim. Né? São duas torres ali, tem uma que fica mais perto da Ipiranga e a outra claro. Mais ali na Leopoldo Bier, quase esquina com a Leopoldo Bier. A nossa é da Leopoldo Bier, e nós temos mais 2 colegas sócios lá, né? Um neurocirurgião e outro ortopedista, e temos também de suporte psiquiatra, temos fisioterapeuta, nutricionista, claro. que dão o suporte ali para nós. Quem chega lá na clínica Regenerar com um problema de coluna, por exemplo, como eu, por exemplo, vai sair de lá pelo menos mais confortado, sabendo que ali há instrumentos, há espaços para te ajudar na dor. Sim. Não sei se eu estou definindo. Sim, exatamente. Algum conforto o paciente vai ter, com certeza. Então, isso como é importante isso. Isso aí, isso de dar o conforto, eu trabalhei 15 anos no Grupo Conceição, né? E eu participava do Centro de Dor do Hospital de Conceição, e lá nós tínhamos muitos pacientes oncológicos, né? Que a gente fazia aquele cuidado paliativo. Claro, né? claro. E um dos lemas nossos lá, assim, olha, a gente pode até não conseguir curar a sua doença, né? Até porque a degeneração a gente não vai curar, porque o taxímetro está rodando. Mas a gente consegue lhe dar algum conforto, né? E hoje nós temos diversas técnicas modernas, não só as regenerativas, mas de neuromodulação, de outras terapias que nós conseguimos controlar, amenizar a dor, né, num percentual maior ou menor, conforme o paciente, né? Mas com certeza o paciente vai se sentir mais confortável com as técnicas que nós dispomos lá. Muito bom. Nós conversamos na nossa conversa de sucesso com o Dr. Edilson Machado, que se encontra lá na clínica Regenerar, Centro de Medicina da Dor. Olha aí, ó. A dor talvez não seja totalmente acabada, mas lá haverá um conforto, né, doutor? Pelo menos uma tentativa de diminuir a dor e de, quem sabe, até curar a dor. Né? É isso que nós buscamos lá para fazer. Né? Muito bem. Repetindo, fica ali no Santana, na Gomes Jardim. Gomes Jardim, isso aí. Rua Gomes Jardim, posso Sim, dizer claro, por favor. É na Gomes Jardim 301, sala 1013. Tá? Olha aí. O contato de telefone... Sim, pois não. O contato de telefone é 99191 6989. Muito bom. Vocês ouviram, este foi o Conversa de Sucesso. Entrevistamos o Dr. Edilson Machado. Conversa de Sucesso tem um oferecimento de IBS, Arquitetura e Conservação Predial. Voltamos na segunda-feira, às 5h30 da manhã, com o programa Agora. Até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.